Então, vamos ler a palavra do Senhor. Eu quero ler um texto com os irmãos que está em Ageu. Ageu, capítulo 1, versículo de número 7. Ageu 1, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: Por isso o Senhor Todo-Poderoso diz: Pensem bem no que tem acontecido com vocês. Agora vão até as montanhas, tragam madeira e construam de novo o templo. Eu ficarei muito contente com esse templo e ali seria adorado e honrado. Vocês esperam colheitas grandes, porém elas foram pequenas. E quando estavam levando para casa o pouco que colheram, eu soprei tudo para longe. E por que foi soprei tudo para longe? E por que foi que eu, o Senhor Todo-Poderoso, fiz isso? Foi porque vocês só vivem cuidando das próprias casas, mas não se importam com a minha casa, que está destruída. É por isso que não chove e os campos não produzem colheitas. Eu fiz com que houvesse seca nos campos e nas montanhas. Fiz com que a seca atingisse plantações de cereais, as parreiras, as oliveiras e todas as outras plantações do país. Ela castigou as pessoas, os animais e todas as plantações. Queridos, estamos em um texto que relata o retorno do povo escolhido, relata o retorno do povo de Israel para a sua cidade natal. É só algo aqui para você entender bem. O livro de Ageu, ele fica dentro do livro de Esdras, tá? Quem narra esse retorno, como algumas pregações, né, alguns cursos, a gente sempre falava que o povo de Israel ficou durante 70 anos na Babilônia sendo escravo, tá? A gente fala muito da escravidão no Egito, mas essa escravidão é outra escravidão, que eles ficaram na Babilônia servindo de escravo durante 70 anos. E chegou a hora do retorno. E no livro de Esdras narra esse retorno do povo de Israel para a sua terra natal. Sendo que quando chegou lá, em sua terra natal, o que aconteceu? O povo de Israel, ele encontrou resistência para voltar a reconstruir o muro. Isso a gente vê no livro de Esdras. Eles vão reconstruir o muro, eles vão fazer a obra de Deus, e o que acontece? Encontra resistência. É claro que toda vez que a gente faz a obra de Deus, toda vez que a gente quer fazer o certo, toda vez que a gente olha numa visão de obra de Deus, a gente encontra resistência. E o que o povo de Israel fez aqui? Além de ir contra a resistência, além de ir lutar, além de bater de frente, além de colocar pé firme, eles não quiseram se indispor, não é isso? É verdade. Eles não quiseram ter problemas pela obra de Deus. Então eles largaram a obra de Deus e foram fazer as suas casas. E todos tinham suas casas grandes, suas mansões, e o templo do Senhor estava arruinado. E aí que se levanta o profeta Ageu, no meio desse cenário em que as casas estavam todas perfeitas. Todo mundo tinha suas casas, todo mundo tinha os seus espaços. Conforto, né? Todo mundo estava no seu conforto. E a obra de Deus estava lá, precária. E os muros que eram para ser levantados estavam lá,
jogados. Então, o Ageu, profeta Ageu, ele é levantado para dar esse lembrete para o povo, que a vida deles não estão andando porque eles estão largando a obra de Deus. Que agora eu vou ler novamente, que você vai encontrar um sentido melhor depois que eu expliquei para você. Então, diante de todo esse cenário, o profeta Ageu é levantado por Deus e fala, vou ler novamente. Por isso o Senhor Todo-Poderoso diz, pensem bem no que tem acontecido com vocês. Eu já poderia parar por aqui, porque o motivo de que muita gente continua no caminho errado é não usar aquilo que Deus te deu, os seus neurônios. Não usar aquilo que Deus te deu, que é o raciocínio. Porque aqui o profeta Ageu já começa, pensem bem no que tem acontecido com vocês. Se o profeta Ageu falou isso é por quê? Porque eles não estavam pensando. Eles estavam achando que tudo que estava faltando, não tinha chuva, estava faltando rações para os animais, estava numa seca, eles plantavam e não colhiam nada, e eles achavam que era normal. Mas o profeta Ageu vem despertando. Pensem bem no que tem acontecido com vocês. E a mesma palavra que o profeta Ageu fala aqui, é a mesma palavra que Deus direciona para falar para você nessa noite. Pense bem o que tem acontecido com você. E não só uma vez, né? Aqui no versículo 4, fala assim, povo de Judá, será que fica bem vocês viverem em casas luxuosas enquanto o meu templo continua destruído? Pensem bem no que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muitas sementes, mas colheram pouco. Tem comida, mas não o suficiente para matar a fome. Tem vinho, mas não dá para ficarem bêbados. Quer dizer o quê? Não tem sobra. Não dá para se fartar. Tem roupas, porém elas não chegam para proteger o frio. O salário que o trabalhador recebe não dá para viver. E aí de novo eles falam, versículo 7, onde o pastor começou. Pensem bem no que tem acontecido com vocês. Esse pensem bem assim, será que vocês não perceberam que isso sempre se repete na sua vida? Será que vocês não perceberam que a estratégia do inimigo é sempre repetida? Que ele não vai atingir, que é o que a gente sempre fala. A destruição e as falhas e tudo que acontece na nossa vida, o inimigo não vai vir te atacar numa área que você é forte. De maneira nenhuma. Sempre numa área que você tem fragilidade. Isso é estratégia do inimigo, sempre. Então, olhe para o caminho de onde você passou. Pensem bem no que tem acontecido com vocês, que aquilo que tem acontecido. Ele vai falar assim, olha para trás e vê e para pensar que isso que vocês têm passado não é tão bom assim. Vocês até têm. Mas se vocês estivessem se dedicando às coisas do Senhor, não estaria acontecendo. Versículo 9. Vocês esperam colheitas grandes, porém elas foram pequenas. Irmãos, o que mais acontece hoje é o quê? Sim, estamos lendo em Ageu. Ageu, capítulo 1, agora qual versículo? Versículo 9 agora. Versículo 9, tá? Só para situar. É, porque a gente vai falando, né? Desculpa, né? Sim. Então, vocês esperam colheitas grandes, porém elas foram pequenas. Então, o que mais acontece hoje em dia é o quê? Você esquece a obra de Deus e quer olhar o quê? Para a sua vida. Esquece aquilo que Deus tem para você. É o que estava acontecendo com esse povo aqui.
Então, o que você espera? Coisa grande. Você espera o quê? Tudo que você coloca nas suas mãos, você tem uma expectativa, claro. Assim como eles tinham uma expectativa de colheita grande, né? Vocês esperavam colheitas grandes, porém elas foram pequenas. E quando estavam levando para casa o pouco que colheram, eu soprei tudo para longe. E por que foi que eu, o Senhor, fiz isso? Foi porque vocês vivem cuidando das próprias casas, mas não se importam com a minha casa que está destruída. Às vezes a sua expectativa não está sendo atingida porque você não está fazendo o que está no livro de Mateus. Mas primeiro buscar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Lá no Novo Testamento já é mais uma confirmação daquilo que estava acontecendo em Ageu. Eles não estavam preocupados com a obra, ele está preocupado com a vida deles, ele está preocupado com a casa dele. E é o que acontece com muita gente. As pessoas não se preocupam com a obra de Deus, mas se preocupam com a casa dele. Não se preocupam, mas se preocupam com a vida deles. E, gente, quem é que nos dá saúde? Quem é que nos dá vigor? Você que é autônomo, quem é que leva os clientes até você? Você que é um empregado, quem foi que te deu emprego? Quem é que abençoa a sua empresa? Quem é que segura a sua vaga? É Deus. Deus está no comando de tudo. Deus está no comando de tudo. Nós estamos lendo na tradução da linguagem de hoje, por isso que está diferente, tá? Então, mas o sentido é o mesmo. Então, quem comanda tudo é Deus. Deus está no comando de tudo. Mas você pensa o quê? Que é você que está no comando. Aqui o povo de Israel pensou que era eles que estavam no comando. Então, por minha opção, prefiro construir minha casa e viver na minha casa luxuosa. E a obra de Deus? Eles não estavam nem aí. E o que Deus estava fazendo? As suas expectativas não vão ser concluídas. Aquilo que você espera não vai acontecer, porque você não está olhando para a obra de Deus. Você está preocupado com a sua casa, está preocupado com a sua vida. Mas, pastor, então eu não tenho que preocupar? Claro que você tem que se preocupar. Mas primeiro é o reino de Deus. Primeiro é a sua igreja. É aonde Deus plantou você. Você tem que se preocupar com a obra de Deus. Você tem que colocar no seu coração o que a obra está precisando. Eu vou ajudar a obra. Porque quando você olha primeiro para o reino de Deus, aí sim, Deus ele olha para a sua vida e te acrescenta aquilo que você precisa. E continuando o texto. E é por isso que não chove e os campos não produzem colheita. Irmãos, o que significa a chuva? A chuva significa a bênção. Através das chuvas que vinham as colheitas. Deus ele cerra o céu quando você não se preocupa com a casa dele. E os campos não produzem colheitas. Você não produz. A sua produção ela é cortada. Então, aqui ó, não é eu que estou inventando, é Bíblia. E eu fiz com que houvesse seca. Olha só, o próprio Deus fez que houvesse seca. Às vezes, alguma área da sua vida está seca por causa disso.
que você primeiro pensa em você. Primeiro pensa nas suas vontades próprias e por último Fazer a vontade do Senhor. Fazer a vontade do Senhor. Você pensa em tudo. O que sobrar, se sobrar, você dá o seu dízimo. Se sobrar, eu vou dar o dízimo. Se der, eu dou. Se não der, eu não dou. Aí, o que Deus faz? Deus ele faz que haja seca na sua vida. Deus faz que os seus planos sejam frustrados. Que antes de você receber, você já pensa, não é? Você já pensa, quando eu receber, eu vou fazer isso, eu espero que sobre dinheiro no próximo mês para eu fazer isso. É uma expectativa que você tem normalmente. Não é? Antes de você receber, você já tem planos. Hoje já é dia 11, muita gente já recebeu, eu acho. Você já tem planos para o próximo pagamento, não é? Quando eu receber... Você organiza um mês antes, faz a conta quantos meses vai pagar, tem aquela preocupação toda. Mas na hora das coisas do Senhor, isso não é só dízimo e oferta, não. É tudo. Porque a sua vida são as coisas do Senhor. Isso aí. Aí você planeja tudo e na hora dá errado. O povo de Ageu fazia a mesma coisa. Eles esperavam aquela colheita grande, né? Eles plantavam, a próxima colheita vai ser grande. E eram pequenas. Por quê? Porque primeiro eles queriam olhar a vida deles. Depois eles queriam ver a obra de Deus. Paramos no 11, né? Eu fiz com que houvesse seca nos campos, nas montanhas. Fiz com que a seca atingisse as plantações de cereais, as parreiras, as oliveiras e todas as outras plantações do país. Ela castigou as pessoas, os animais e todas as plantações. Então, aqui também fala que é como fosse um sactel furado, que você coloca e sai no outro canto. Coloca de um lado e sai do outro. É um sactel furado. Então, Deus, ele não quer isso para a sua vida. Deus, ele quer que o seu povo prospere. Aqui nesse contexto, Deus ele não queria isso. Por isso que Deus levantou o profeta Ageu para despertar o povo e falar: pense bem no que tem acontecido com vocês. Acorda e faça uma reflexão da sua vida, porque você planeja e não acontece. Porque você tem planos e não conclui esses planos. Porque nunca sobra. Porque nunca dá. É porque você está olhando primeiro para a sua vida, para o seu umbigo. Mas a palavra de Deus fala o quê? Mas buscai primeiro o reino de Deus. Esse que você precisa buscar primeiro o reino de Deus. Colocar tudo, o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. E quando você não faz isso, os céus se fecham para abençoar a sua vida. Os céus ficam cerrados. E aqui foi o que aconteceu com o povo de Israel. Pastor, é difícil. Também foi difícil. Se você vê lá em Esdras, não precisa você abrir agora, anote, depois você estude bem. Em Esdras capítulo 5, versículo 1, diz que o profeta Ageu foi levantado. Se eu não me engano, até está aqui. Está aqui, Esdras capítulo 5, versículo 1. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido,
profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome de Deus, do Deus de Israel, lhes profetizaram. Então, a profecia de Ageu é o livro de Ageu. Você entendeu? Então, se você vê depois, lá em Esdras, nos primeiros capítulos, você vê que o povo de Israel tentou, né? Tentou. É da mesma forma quando você coloca no seu coração, eu vou caminhar. Vou fazer a vontade do Senhor, eu vou caminhar, vai. Quando você começa a pôr a mão, vem o quê? Vem os impedimentos. Vem as palavras contrárias. Vem tudo para tentar te frear. Vem pessoas. Vem dificuldade. Vem tudo. Assim foi com esse povo. Eles encontraram uma barreira. Eles encontraram todo esse povo que falou, não vai reconstruir nada não. Então o que eles fizeram? Viu que tinha uma dificuldade, não persistiram, porque aqui não está dizendo persistência, aqui na Bíblia não fala de nenhuma persistência da parte do povo de Deus. Simplesmente, tá bom, então já que tem problema, eu vou ficar batendo cabeça, nada cobra de Deus? Eu não, tá me dando dor de cabeça isso. Eu vou resolver minha vida. E aí, como o povo diz aí, né, por aí, o cair é do homem, o levantar é de Deus. Não está escrito isso na Bíblia, não. Sinto muito informar, isso não está escrito na Bíblia. Então, nós vemos dificuldade, as pessoas veem dificuldade, e dependendo do tamanho da dificuldade, muita gente que faz, não, tá dando dor de cabeça, eu não roubo, eu não mato, faço mal a ninguém, eu vou ficar na minha, não vou me dedicar às coisas de Deus, eu ajudo as pessoas, ajudo todo mundo, eu sou bonzinho, tá tudo certo. Não tá, não. E é por isso que as coisas não se desenvolvem. Elas chegam até um certo ponto, mas nunca passa dali. Você vai, mas chega algum ponto que trava. Nunca passa dali. Então Deus acaba dando, como ele fala aqui em Ageu, ele dá o limite, ele dá conta. Você tem, mas não sobra. Você até tem, mas não tem fartura. Você até tem para você não ficar sem, mas também não dá para mais nada. É aquilo contadinho. Então, devido ao quê? À desobediência. Lembrei agora do povo de Israel no deserto. E as pessoas acham que o milagre no deserto foi bênção, foi prosperidade. Não, foi limite, foi misericórdia. Deus deu a sombra durante o dia, deu fogo para aquecer durante a noite, as sandálias não se gastavam, a roupa não sempre durava, acompanhava e crescia junto com o povo, e era tudo no limite. Não faltou nada, mas também não sobrou nada. E qual era a característica do povo? Murmurador, reclamador. A oportunidade que tinha, falava mal de Moisés. A oportunidade que tiveram nos 40 dias que Moisés subiu ao monte, foram lá e fizeram um bezerro de ouro. E toma reclamar. E Moisés está errado. E Moisés isso. A gente não concorda com Moisés. Por quê? Porque o hábito desse povo que veio lá do Egito veio cheio de hábito do Egito que não condia com a característica do povo de Deus e acabava contaminando outras pessoas. Então, Deus fez eles passarem 40 anos na mesma situação. E você? Está disposto a passar quanto tempo nesse limite, nessa situação? Não é o que Deus quer. Só que para ultrapassar esse limite, você tem que ultrapassar também as barreiras e as dificuldades. É isso aí, porque aqui, ó, que nem a pastora leu, né, no 4, né?
será que fica bem vocês viverem em suas casas luxuosas? Então eles moravam bem. Eles não moravam em um casebre, eles não moravam mal, numa casa pequenininha. Eles moravam bem. Eles estavam bem de vida. Eles decidiram não se dispor, Isso. voltaram toda a sua atenção para eles mesmos, para quê? Para ter conforto. Ah, dá muito trabalho isso, né? Isso. Eu vou ter que pagar um preço muito alto, quero sofrer não. É uma coisa que a gente sempre fala. Não é só porque a pessoa está bem que é a bênção de Deus. Não é só porque você tem sua casa, você tem seu carro, nada falta para você, tá tudo bem. Não é só por causa disso que a bênção de Deus tá com você. Não é só por causa disso que você está fazendo a vontade de Deus. Você pode estar vivendo bem com a sua casa, com a sua vida estabilizada, mas totalmente fora da vontade de Deus. E nada flui na sua vida. Assim como acontecia com o povo aqui. O povo não estava morando mal. O povo estava morando bem, estava vivendo no luxo. E mesmo assim, nada na vida deles ia para frente. O céu estava cerrado. Então hoje as pessoas têm uma visão muito materialista, né? Mesmo eu não estando na presença de Deus, mesmo eu olhando primeiro para a minha vida está bem, está estabilizada, nada falta, está tudo ótimo, está tudo ok, eu pago todas as minhas contas, e daí? A sua vida não anda. Não passa disso. Não passa disso. Por quê? Porque você primeiro olha para você e depois é o reino de Deus. Então, queridos, entenda isso de uma vez por todas. Não é só porque está tudo bem. Você está indo na vontade de Deus. Quando você estiver na vontade de Deus, você vai estar bem e tudo que você colocar as mãos irá prosperar. Mas, pastor, e agora o que eu faço? Qual é o segredo para eu mudar de vida? Para eu ir fazer a vontade de Deus? Aqui diz no versículo 8, o profeta Ageu profetiza o seguinte: agora vão para as montanhas. Montanhas eram onde? Era no baixo? Não. Montanhas eram lá em cima, no alto. Sacrifício. Sacrifício. Agora vão até as montanhas, tragam madeira e construam de novo o templo. Oh, aleluia. Glória a Deus. Então, primeiro você tem que, sacrifício. Subir a montanha. Cortar as madeiras. Sacrifício e trabalho. São duas coisas que nós, como servos de Deus, precisamos ter em nossas vidas. Você está sacrificando? Você está trabalhando para a obra de Deus? É isso que Deus quer. Se você não está fazendo uma dessas duas coisas, alguma coisa está lhe faltando. Sacrifício e trabalho. Sacrifício e trabalho. Subam nas montanhas, cortam as madeiras e construam o templo de Deus. Que ali fala que eu ficarei muito contente com esse templo e ali serei adorado e honrado. Glória a Deus, aleluia. E depois desse despertamento, a mentalidade do povo de Israel mudou. Ana. E onde está escrito que essa mentalidade mudou? Onde prova isso? Que foi o que eles fizeram, né? E construam de novo o templo. Então esse templo, de repente, é você, é a sua vida. São áreas da sua vida que precisam serem construídas de novo.
Às vezes você tinha um comportamento, tinha um compromisso com Deus tal, e alguma coisa se perdeu, parou, ficou como se fosse um templo em ruínas, parado. E quando você para, o tempo, a chuva vai desgastando e vai corroendo. Então o Senhor fala, sobe ao monte, sacrifício. Vão lá e peguem madeiras. A madeira era usada para fazer o quê? As colunas. Então você tem que trabalhar as colunas da sua vida com Deus. As áreas que são colunas, que é de todos nós. O que é a coluna da sua vida? É a sua vida espiritual. Depois vocês fazem o quê? Construam de novo o templo. Deus não está mandando você construir e fazer uma reforma naquilo que já existe. Vai lá e dá um jeitinho, passa o emboço, dá uma pintura, dá um rejunte, tá tudo certo, maqueia lá. Não. Construa de novo. Construir de novo é refazer o trajeto, reconstruir, se reavaliar. E reavaliar está onde? No 7. Pensem bem o que tem acontecido com vocês. Continuando. Ponto. Versículo 8. Agora vão até as montanhas, tragam as madeiras e construam de novo o templo. O templo do Senhor é você. Então você tem que se reconstruir em Deus. Glória a Deus. Você tem que se refazer, fazer tudo novo de novo. Esquece as experiências passadas. Esquece aquilo que não deu certo. Zera tudo. Coloca sua mente como zerada, aberta e disponível para o Senhor. E aí você vai o quê? Reconstruir. Então a reconstrução dá trabalho? Dá. Por quê? Porque um dia você já tentou. E aí deu alguma coisa de errado. Nunca passou daquele estágio. De novo, então reconstrua de novo, agora do caminho certo. Primeiro você pensa bem, analisa tudo que deu errado da outra vez. Seja sincero com você mesmo. Quando o profeta fala pensem bem, é para que cada um pense na sua situação, na sua condição. Não está comparando ninguém com ninguém e nem está dizendo que tem que ser igual, né? Você vai fazer isso, tem um molde. Cada um tem a sua vida e cada um sabe o que tem que reconstruir. Então pensem bem, pensa, olha para trás, reconstrua, volta a fita, põe no papel se possível for esse ponto, porque eu pensei bem e esses pontos foram pontos chaves para eu começar da outra vez a abandonar aquilo que Deus não deixou abandonar. E aí você pensou, já sabe o que fazer? E aí você vai o quê? Vou para o sacrifício. Pegar o quê? Pegar madeira, estruturar as colunas. E aí você vai pegar madeira. É qualquer madeira que a gente estrutura um templo? Não. São madeiras fortes. São madeiras que vão dar sustentação. E aí nessa sustentação que vão ser as bases. Então troque aquilo tudo velho que você um dia usou para reconstruir o templo antigo que era a sua vida e reconstrua tudo novo. Coloca tudo novo, pega madeira nova, sacrifício novo e reconstrua o seu templo. Se reconstrua dentro da palavra do Senhor. Aleluia. Olha, de confessar, a gente tem que segurar aqui porque esse texto é muito rico. Aí que dá uma vigília aqui de tantas revelações que Deus está nos dando através desse texto. Verdade. Mas guarde essa palavra no seu coração. Que Deus possa vir abençoar a sua vida. Eu quero orar por você. Para que você possa se refazer. Para que você possa se reconstruir. E para que você possa olhar primeiro para o reino de Deus. Que esse versículo tem que ser realidade na sua vida. Buscar primeiro o reino de Deus. Claro, não só na sua vida financeira, não só nos dízimos e ofertas, mas em tudo na sua vida. Em tudo. É uma coisa que eu sempre falo, quando eu era adolescente, eu sempre pedi a Deus, Deus, me dá um emprego que não atrapalhe na obra de Deus. Demorou um pouco,
mas eu consegui. Eu estudei, eu trabalhava de manhã e depois eu estudava de tarde e ia para a igreja de noite. Como eu era obreiro na época, eu não podia faltar. E muitos dos meus amigos que na época foram trabalhar, porque qual a lógica? Eu vou trabalhar e a igreja não vai me pagar, não vai me dar dinheiro, eu tenho que trabalhar, né? E muitos foram estudar de noite e trabalhar de dia e a vida espiritual deles acabaram. Tem gente que estão desviados até hoje. E eu glorifico a Deus por eu ter aprendido que primeiro é o reino de Deus. Primeiro é o reino de Deus e o que Deus tem feito em nossas vidas. A gente nem tem explicação, porque é muitas bênçãos que Deus tem nos concedido. Então, primeiro é o reino de Deus. Você nunca vai perder se você colocar o reino de Deus em primeiro lugar. O diabo, o mundo, as pessoas sempre querem colocar a vida material em primeiro lugar. Mas você, como cristão, como servo de Deus, como discípulo do reino, coloque o reino de Deus em primeiro lugar. E você vai ver que você não vai se arrepender, nada vai te faltar e Deus vai abençoar a sua vida.